Sejam bem-vindos ao Kadima. Olá você, Deus te abençoe onde quer que você esteja. Aqui é o pastor Pedro Eustáquio, chegando mais uma vez até a sua casa, seu escritório, com licença para chegar aí até onde você está, para poder comunicar com você coisas importantes a respeito da palavra de Deus. Aqui é o Estúdio Kadima. Nós estamos ligados ao Ministério Unção Dobrada, que está a sede em Rio de Janeiro, ali em Nova Iguaçu, juntamente com o pastor Felipe e o nosso bispo também, o Jorge Salvador. Aqui em Campinas, o pastor André e a pastora Michele. E estamos ligados também com a Peace Church, lá dos Estados Unidos, que está ali no estado do Texas, na cidade de Mesquite. E nós temos aqui o missionário Steve Baker, que também está trabalhando conosco aqui nessa organização em que nós estamos aqui propagando e levando até você a palavra de Deus. No vídeo passado, eu falei sobre a letra A, quando nós estamos trabalhando aí com o ABC do otimismo e da superação com Deus. E eu estava olhando aí a letra B no dicionário do otimismo, das palavras motivadoras, das palavras inspiradoras, e não existem muitas palavras, mas existem palavras como bravura, como bondade, não é? Como beleza, essas coisas. Mas eu escolhi uma palavra que é sobre a busca. A palavra busca é muito importante. O que eu quero falar com vocês hoje é sobre o poder da busca. Quando recomeçar é preciso. Na filosofia clínica, no tópico 11, ali da tabela dos tópicos da estrutura de pensamento, a palavra busca, ela tem um significado muito importante, porque significa o movimento existencial em busca de algo. Eu escolhi para falar com vocês algumas obras, né? Para poder vocês entenderem bem do que nós estamos falando quando a gente usa a palavra busca. Eu vou usar Viktor Frankl, que escreveu a obra Em Busca de Sentido, Em Busca do Sentido. Viktor Frankl, ele foi um psicólogo, né? Um doutor na época, na Segunda Guerra Mundial, que ele acabou sendo preso ali nos campos de concentrações na Alemanha. Ele acabou ali perdendo os pais, perdeu o irmão, perdeu a esposa, que inclusive estava grávida, sofreu fome, frio, humilhações, passou por trabalho forçado. Ele começou ajudando os outros prisioneiros com palavras de esperança, com a escuta, né, de cada um, empaticamente escutando a história de cada um. E com isso ele acabou se utilizando das abstrações, né? Deixou que as abstrações povoasse a sua mente com boas lembranças. Por exemplo, ele lembrava do tempo espetacular que ele teve com a família, os momentos de lazer, os momentos com os amigos, as conquistas que ele teve. Ele deixou a sua mente povoar com essas abstrações, mas de coisas que haviam de fato acontecido no seu passado. As lembranças que vinham na sua mente, não é?
as realizações de alegria, de comemorações, de família, de amigos, né? A partir dessas lembranças, ele prospectava criar dentro de si mesmo esperança, não é? Esperança e para retornar àqueles dias felizes e reviver esses momentos, né, que ele tinha vivido em seu passado. E é claro que o ambiente ali não demonstrava nada disso, mas ele confiou e preferiu fazer isso, né? Ele começou a pensar também no futuro, como seria bom se ele conseguisse sair dali, não é? E ele iria retornar às suas palestras de ensinamento, né? Buscando mostrar para as pessoas que mesmo no sofrimento, mesmo quando a gente está cercado de frustrações, de problemas, de dificuldades, às vezes sem ver saída, né? Mas mesmo ali a gente precisa prospectar dentro de nós a esperança, deixar que a nossa mente seja ocupada com boas lembranças, com coisas boas. Mais tarde, quando Viktor Frankl foi liberto, né, ele voltou e ele escreveu o seu livro Em Busca de Sentido. Ali ele começou essa terapia que a gente chama de logoterapia, não é? Viktor Frankl, eu estou falando da época da Segunda Guerra Mundial, lá em 1939 até 1945, não é? Naquele período terrível, né, das perseguições, do nazismo, né, do comunismo. Eu consegui elencar aqui pelo menos 7 coisas que as pessoas mais buscam. Eles querem estudar mais, eles querem concluir os seus cursos, eles querem chegar mais alto na academia, não é? E, em segundo lugar, 15% das pessoas estão buscando o crescimento financeiro. Em terceiro lugar, conseguir um emprego ou mudar de área. Em quarto lugar, as pessoas estão buscando melhorar a saúde mental. Em quinto lugar, eles estão buscando viajar mais. Em sexto lugar, eles querem, em quinto lugar, viajar mais. Em sexto lugar, eles querem praticar mais exercícios físicos, ir para as academias, não é? Sair da vida sedentária, não é? E, em sétimo lugar, eles querem mais cultura, mais autoconhecimento. A filosofia clínica é uma abordagem terapêutica na qual ela tem a busca como um movimento, né, existencial, que a pessoa tem em busca de algo. Então está intrínseco em nós. Não é somente espiritualidade, religioso, mas é também psicológico, emocional, filosófico, não é? O Clóvis de Barros, por exemplo, ele fala da ética do desejo, onde a busca por uma vida que vale a pena ser vivida, né? O Calabres, ele tem como base a neurociência e mostra como o nosso cérebro está sempre em movimento, em busca, se antecipando, né? Em busca de prazer, de dar sentido às coisas e de conexões. É um livro que eu acho que vale a pena. Ambos tratam da estrutura interna que impulsiona o ser humano a ter uma busca. Conforme o título, não é? A busca, o poder da busca, e eu coloquei ali na capa o filho pródigo, né? Eu quero falar também, eu quero colocar nessa conversa aqui, não é? Eu quero falar sobre a busca usando a parábola do filho pródigo. Lucas capítulo 15, versículo 11 em diante, não é? Continuou Jesus falando, né? Certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres, né? A herança. E passado muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu,
partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Lucas 15, 11 a 13. Então veja bem, olha que coisa interessante nessa parábola. Nós temos uma família aqui, né? Tem o pai, tem os filhos, tem os empregados, tem o trabalho, tem o conforto, tem a cama, tem a comida, não é? Tem tudo que tem dentro de uma casa, dentro de uma estrutura familiar, né? Então, olha só que interessante. O filho mais moço, ele estava ali e, de repente, apesar dele ter ali se utilizar dos bens, do conforto, da segurança, não é? Ele tinha os empregados ali ao seu dispor, ele tinha o seu pai, ele tinha um irmão também que participava ali, né? Apesar disso, ele teve um desconforto aí nessa localidade e ele nasceu dentro dele um desejo, uma vontade, uma busca. Ele quis buscar algo diferente daquilo que ele estava vivendo. Então o filho pródigo, ele vai, não é? E começa a conhecer o mundo, viajar, né, conquistar novos amigos, ver como era a vida fora daquela segurança, daquele reduto, não é? Daquele lugar confortável ali. E, como acontece com muitas pessoas, né, enquanto ele tinha dinheiro, enquanto ele tinha os bens, né, os recursos, ele gastou sem pensar no futuro, né, porque ele estava buscando viver tudo aquilo que ele não tinha vivido naqueles momentos, né, bebidas, lazer, mulheres, todas essas coisas, né, que ele não tinha vivido, né, mas ele resolve então viver dessa forma, gastando todos os seus bens, todos os seus recursos, até que ele se vê numa situação muito desconfortável. Acabou o dinheiro, acabou os recursos, acabou os amigos foram embora, aí ele teve que se submeter a trabalhos não muito convencionais, não é, que os irmãos e as pessoas e os amigos e todos já conhecem a história. Mas o que eu quero dizer é que o mesmo ímpeto, a mesma força que o filho pródigo teve para buscar, vivenciar, né, os seus desejos, suas vontades, né, ele acabou caindo nessa circunstância. Há muitas pessoas que, quando eles são derrotados, quando eles são frustrados, quando eles estão em desvantagem, né? Eles não têm forças para poder se reerguer, eles não têm força para poder levantar, eles não têm força para poder buscar novamente aquela posição de onde eles caíram, pelo menos. Mas o que é interessante aqui nesse texto do capítulo 15, falando sobre o filho pródigo, está no versículo 18, não é? Ali, no versículo 18, acontece uma coisa muito interessante. O versículo 18 diz assim, ó: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E direi, pai, pequei contra os céus e diante de ti. Olha só, ele estava ali, ele caiu em si, ele percebeu, né? Ele teve a percepção da situação ruim que ele estava, então ele resolveu buscar, né, de novo uma oportunidade. A Bíblia diz que ele levantou, ele se ergueu e ele pensou de onde ele saiu, do seu pai, da sua casa, da sua condição. Ele disse, olha, eu voltarei, eu me levantarei e irei ter com meu pai outra vez. É como se ele dissesse, eu vou buscar, eu vou retornar, eu vou me levantar com todo o esforço, com todas as minhas forças que eu tiver, e vou voltar lá no lugar onde eu estava, não é? E muitas pessoas não têm
essa força. Às vezes falta isso dentro da pessoa, não é? Eu poderia falar mais tempo, mas eu não quero que esse vídeo fique tão longo, né? E eu estava pensando na história da Bíblia, né? Lá na Torre de Babel, né? Olha só que coisa interessante, né? Que nós temos ali na Torre de Babel. É uma representação poderosa sobre a busca, né? Uma representação poderosa do ser humano. Eles estavam ali, quando eles decidem construir para si uma torre, eles queriam construir para eles um nome, uma cidade. Eles estavam com ambição, não é? Eles estavam buscando algo para si mesmo, não é? Então, é um sinal da busca, não é? Eu estava lembrando também lá no livro de Gênesis, quando Deus vinha toda tarde para conversar com o homem. Então, Deus que buscava o homem, né? Nós vemos também no livro de Êxodo, quando Deus fala para Moisés construir o tabernáculo, Deus em busca do seu povo, buscando meios para estar no meio do seu povo novamente, não é? Olha que interessante a busca. A história vem mostrando que Deus vem buscando, né, uma maneira de estar conosco. E hoje o que eu quero dizer para você é: busque uma maneira para você estar com Deus hoje também. Deixa que nasça dentro de você essa busca, a busca por Deus, a busca pelo Senhor Jesus Cristo, a busca por servir a Deus com força, né? Com expressividade no seu coração. É isso, né, que eu tenho para falar para você sobre a palavra busca. Deus te abençoe. Muito obrigado. Sejam bem-vindos ao Cadima. É com alegria que eu chego até você, com licença, né, para eu entrar na sua casa. A nossa proposta é fazer reflexões devocionais, mensagens, entrevistas, podcasts, informações. Não para não! Vai, Brock! Você consegue, cara! Você consegue! Anda, garoto! Anda, garoto! Dá o melhor de si! É só coração agora! Não para não! Vai! Você vai conseguir!